Chega no fim do dia e a gente se dá conta de que não conseguiu fazer todos os compromissos que estavam planejados, todas as tarefas que a gente anota no checklist. E isso se repete no fim de cada dia, no fim de cada semana, no fim de cada mês e no fim de cada ano. Já dá para dizer que esse sentimento é a ansiedade? Como sair dessa quando essa sobrecarga fica insuportável? Quando esse sentimento se torna depressão? A gente costuma normalizar esse sofrimento, né? É sobre isso e tá tudo bem. Não, não está tudo bem. E é o tema de hoje do nosso Pode, Gurias. Então, quem vai conversar com a gente hoje é a Andréia Russowski, que é psicóloga, especialista em crianças e adolescentes, mas que atende muitos adultos, principalmente nessa questão de ansiedade e depressão. E aí a gente já iniciou o programa falando, né? Em que momento saber quando é uma tristeza, quando é uma simples tristeza ou isso já é uma patologia, né? Porque, como a gente comentou, a gente normaliza muito isso, a gente tem isso no dia a dia, a gente está aqui gravando, as crianças estão lá em cima berrando, a gente está ouvindo lá para ver se não aconteceu nada. Brincando! Eles estão brincando, mas a gente está de olho, né, ouvido lá. Daqui a pouco um vai vazar aqui na imagem, vai chegar, mãe, eu quero alguma coisa. Tem outro ali, tem outro aqui. E a gente está sempre, né, pensando tudo, como a Carla disse, aqui, ali. E a gente acha, né, é assim mesmo, né, hoje tá em tudo dia, bem. tá tudo bem. Não tá, né, André? Não, gurias, não é normal. Não é normal e isso é uma coisa que a gente realmente precisa entender, né, e se dar conta dessa diferença, né, que vocês pontuaram da tristeza, né, da depressão, da ansiedade, de quando ela se torna uma patologia, né, até para a gente conseguir entender o que a gente não vai dar muita bola e a partir de que momento a gente realmente, de fato, começa a se preocupar. Então, assim, a tristeza todo mundo tem, né? A gente tem momentos, né, melhores, dias piores, e a tristeza é uma emoção, é um sentimento que é comum, assim como a ansiedade. Todo mundo tem ansiedade, né? A gente sempre fica ansioso antes de gravar um podcast, né? A gente fica ansioso antes de fazer alguma prova, né? Enfim, de fazer alguma coisa. O sentimento de ansiedade sempre vem, assim como o medo, né? Eles são sentimentos que são funcionais, eles vêm a serviço de alguma coisa também para nos proteger, para nos sinalizar algumas coisas. Quando que as coisas começam a ficar complicadas? Quando esse sentimento, quando essa tristeza ou quando essa ansiedade, ela começa a ficar disfuncional. É quando o sentimento, né, quando tudo isso que acontece com a gente começa a comprometer o nosso dia a dia, né? Quando a gente começa a se dar conta que a gente está numa tristeza tão grande que a gente não consegue mais, por exemplo, se levantar para trabalhar. Aí um dia a gente vai começar a pensar que a gente não está afim de trabalhar. Aí vai passar um tempo, a gente vai começar a não ir trabalhar um dia, trabalhar no outro. Aí vai ter um momento que se a gente banalizar, que se a gente normalizar ou subestimar, né, isso que a gente que é o tá tudo bem, que não tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque como essa expressão, ela viralizou, né? Visual, Ai, tu estás triste e tá tudo bem. É porque parece que a gente tem que estar sempre bem. Exato, É o compromisso, é uma responsabilidade que tu não pode ficar mal. Claro que tu pode ficar mal, mas a linha também é muito tênue daquilo que é normal e saudável, tu te permitir estar um dia não muito legal para as coisas, ou daquele dia em que aquilo virou uma rotina na tua vida, né? E é esse limite que a gente precisa fazer, né? De entender que, assim, de repente a coisa vai começar como um dia que a gente não tá bem, aí no outro a gente não consegue recuperar. Aí a coisa vai, né, aumentando de uma forma que daqui a pouco vai ter um dia físico, que a gente não vai mais trabalhar. E te paralisa, né? E aí paralisa. E aí a gente começa a se dar conta que aquelas tarefas, né, aquelas atividades ou tarefas, né, que a gente fazia e que a gente dava conta,
e que a gente gostava, daqui a pouco a gente já não consegue mais. Mas a pessoa que passa por isso, ela tem esse discernimento de perceber isso, ou é a rede de apoio As que duas tá? coisas, as duas coisas. As pessoas sabem, elas se dão conta, mas muitas vezes elas não conseguem reagir. Quando isso passa a virar, né, uma patologia, vira realmente um transtorno, a pessoa não consegue reagir. E isso causa muito mais sofrimento, porque a pessoa percebe, né, ela se dá conta que ela parou de funcionar, né? E aí é como se ela quisesse fazer, mas o corpo não responde. E né? isso vai dando mais ansiedade, Isso vai dando mais... Exato, tu vai entrando, né, num ciclo onde a pessoa vai ficando mais angustiada. Então, sim, a pessoa percebe isso, né? Muitas vezes a pessoa não percebe no início, e aí faz muita diferença a rede de apoio. As né? pessoas conseguem perceber, quem está perto da gente consegue ver esses sintomas, quais seriam? Essa questão, principalmente, da pessoa ficar... O que é importante a gente entender? A rede de apoio, né, a gente parte de um princípio que ela vai conhecer a gente, né, de uma forma um pouco mais... Na normalidade, na dita normalidade. Isso, né, ela vai conhecer a gente no dia a dia. Então, com certeza, as pessoas vão observando algumas coisas que vão ficando diferentes. Né? Então, assim, daqui a pouco vocês estão acostumadas a chegar, acordar, bom dia, aí tu já acorda meio, né, sem ânimo, já não abre mais a janela, né? Então, são pequenas coisas do dia a dia que vão sinalizando pra gente e que a gente muitas vezes vai banalizando, a gente não vai percebendo e as coisas vão aumentando, né? Então, às vezes é isso, né? Eu tô acostumada a levantar e abrir a janela, porque né, que eu gosto de ver como é que tá o dia, enfim. Aí daqui a pouco eu já começo a acordar, eu já não abro mais a janela, né? Eu tô acostumada a acordar às 6 horas da manhã para me maquiar, porque eu tenho que sair às 8. Aí eu já acordo 15 para as 8, já ponho qualquer roupa, porque eu não quero mais me maquiar, né? E aí as pessoas que estão na volta da gente, elas vão percebendo, hoje a Vanessa veio sem maquiagem, amanhã a Vanessa vem sem maquiagem de novo, ontem ela já veio, e as pessoas vão, né, percebendo essas pequenas movimentações, né? E é importante que as pessoas sinalizem. E é engraçado isso, que nas relações de trabalho, por exemplo, a gente vê que chega um colega e fala bom dia, todos os dias, como tu falou, né? Bom dia. Às vezes chega e só senta e tu fala, tu tá bem, né? Porque tu já percebe tu tá que... acostumada. E às vezes a pessoa mesmo, por quê? Né? Nem ela percebeu que talvez não estava tão legal naquele dia. Vou comentar aqui um caso, né, íntimo nosso, assim, no nosso grupo de WhatsApp, as gurias percebem assim, Patrícia, tu tá muito quieta de novo, faz dias que tu não responde ou não manda mensagem, elas já sabem que isso é um sintoma meu, é sintomático de que eu não tô bem. Tu não tá legal. Elas já sabem Exato, isso. Exato. E como faz diferença, né, tu ter uma mão que estende para ti, né, dizendo vamos levantar, vamos reagir. Muita. E isso é importante, né, gurias, assim, a pessoa, né, assim, né, Patrícia, tem o teu jeito, né? Sim. Então, assim, as gurias sabem. Ela vai ficar ali 1, 2 dias quietinha, porque ela deve não estar legal, a gente vai ali, pergunta, tá tudo bem, mas a gente respeita. Quando aquilo começa a tomar uma proporção maior, faz 1 semana que ela não fala no WhatsApp. Bom, então, né, não deve ser uma coisinha normal. Então, é importante a gente respeitar esse espaço, mas também não normalizar, não banalizar. E é muito difícil a gente entender essa linha, né? De onde eu não estou excedendo, né? De onde eu não estou invadindo um espaço que não é meu, né? Porque a rede de apoio, a gente parte de um princípio, né, gurias, que é isso. A rede de apoio, ela vem atender uma necessidade daquela pessoa. Então, a rede de apoio não faz o que ela acha que é certo, ela faz o que tu precisa. Né? Então, essa é a diferença, então, da gente poder realmente conhecer aquela pessoa e saber o que aquela pessoa precisa, para que eu possa ser a rede de apoio. Mas daí também a linha é muito tênue entre o que as amigas podem fazer e os amigos podem fazer por esta pessoa e quando tu precisa de um acompanhamento profissional. A terapia, que é a tua área, ela só vale para quando dá esse start? De que forma que a gente pode usar a terapia como um trabalho preventivo para evitar um quadro desses? Com certeza.
Só que não é o usual, né, Carla? O que as pessoas costumam fazer é usar a terapia para apagar incêndio, né? Então, assim, depois que o quadro está instalado, né, que aí normalmente, 90% dos casos, a gente já precisa até fazer um acompanhamento com o psiquiatra junto, né? Fazer uma terapia conjunta e medicamentosa, porque às vezes o nível, né, de ansiedade ou de depressão já excedeu, né? Então a gente já não tem mais como prevenir, a coisa já está instalada, né? Então isso é uma coisa que a gente, na nossa profissão, a gente lamenta muito, né? Que as pessoas normalmente procuram a ajuda quando a coisa já estourou, né? Tu é terapeuta e bombeira também. Isso, exatamente. Eu A acho gente que nós trabalha apagando aprendemos as incêndios. três aqui que fazemos terapia e sabemos dos benefícios, que chegamos num momento assim crítico, mas todas aprendemos de Sim. como é importante a continuidade. Todas a aqui evolução. fazem, nós fazemos. Sim. E assim, ó, eu não sou dependente da terapia. Aquilo Mas eu reconhece o consigo, benefício enorme que faz. eu consigo diferenciar, perceber o quanto aquele momento em que eu dedico para mim, enquanto eu sou mãe, sou profissional, tenho toda a casa para cuidar, compromisso com escola, com filho, comigo, com o namorado, enfim, essa coisa toda. Então é aquele momento em que eu fico, né, despida de mim. Eu tiro todas as minhas máscaras que eu uso para encarar todas as atividades que eu tenho durante o dia, né? Então é aquele momento em que eu digo, tá horrível isso, eu tô sentindo mal, tá acontecendo aquilo. E por que eu sinto esse sentimento? Por que eu reajo assim? Por que não sei o quê? É um momento, então assim, eu dou muito valor, né? De abrir e picafungar, né? E mexer naquela caixa mais profunda que tem dentro de mim. É um momento de autoconhecimento, E como é né? difícil a gente fazer isso. Muito. Mas se ouvir é ótimo, né? No Às fim, A gente tem medo, né? É que às vezes a gurias? gente fala, eu falo pra André, assim, a gente fala alto, assim, porque eu acho que tá horrível, porque não sei. Não, mas não tá tão horrível. Quando eu falo alto, quando eu escuto ouve, o que eu né? tô falando, quando a gente se escuta, já é uma terapia, né? Às vezes tu não precisa nem exato. abrir tua boca, né? Exato. Porque esse é o princípio da terapia, né? O princípio básico da terapia, lá do tempo do Freud, era isso, era a escuta, né? Então, era escuta livre, ele ficava de costas para o paciente, né, na psicanálise ortodoxa, assim, ele ficava de costas, o terapeuta não tinha contato visual com o paciente, e o paciente, associação livre, o paciente falava, ele fazia Ele perguntava, ele respondia. Algumas intervenções, e era o paciente mesmo que falava com ele mesmo e respondia e fazia, se dava conta, e ele era só um intermediário ali, né? E esse sempre foi o princípio, né? É que a própria pessoa consiga se organizar a partir daquilo que ela está falando, que ela consiga encontrar de novo o seu eixo de acordo com aquele momento que ela está vivendo na vida dela. E eu acho que uma coisa que a Carla falou que é bem importante é que tu disse assim, eu não sou dependente da terapia, né? Porque eu acho que é legal tu saber, tu ir lá, tu procurar uma ajuda, mas tu não querer ir lá para buscar uma resposta pronta, né? Isso. Tu me diz o que eu tenho que fazer, que eu vou sair daqui, vou fazer, né? Não, tu entender o que tá de errado, tu entender o que tu pode fazer, tu buscar essa resposta, né? Com ajuda, claro. E às vezes não é tão rápida. Nem sempre eu acho que não. E sempre existe uma questão, né? Às vezes a gente busca terapia por um motivo X e quando tu vê, né? À medida que tu vai tirando as camadas, né? E acontece, tu vai te dando conta. E eu acredito que aconteça com vocês também assim, ó. Estou a caminho da terapia. Não tenho nada pra falar com ela hoje, eu não Muitas tenho nada vezes, pra falar. muitas vezes. Eu tô bem, tá tudo jóia. E chega lá e ela faz uma pergunta, ou às vezes ela não pergunta nada e tu começa. Não, eu tô bem, tô legal, eu fiz isso, fiz aquele outro. Ai, mas tu sabe que não sei o quê. Porque aí quando vê, tu começa, desenrola, né? E sai aquele fio e não acaba que tu mais. Nem imaginava. Que tu nem imaginava que vai sair daqui de dentro, né? Exatamente. Nosso cérebro é uma caixinha de surpresas, né? Andréia, eu tenho uma curiosidade de saber também, como nós temos crianças, né? É a terapia importante para eles também, eles precisam falar, né? Muito. A gente tem como ajudá-los já a partir da casa, não só no consultório? Com certeza, tanto que a gente que trabalha com criança, a gente sempre trabalha a família junto, né? Porque assim, não tem como a gente fazer terapia com criança só com a criança, né? A gente sempre acaba fazendo intervenções com a família toda, né? Então acaba sempre indo para terapia a mãe, a avó, né? Quem mais participa, né? Do dia a dia daquela criança, enfim.
porque é um trabalho que começa em casa, né, gurias, assim. E como é que a gente começa em casa? A gente fazendo terapia. A gente E fazendo a gente se terapia. organizando. Exatamente. Tu sabes Né? que- Então, assim, a gente precisa estar bem, ou pelo menos o mais próximo disso, porque não existe essa coisa de a gente estar sempre bem, né? Tá tudo não tá, né? Mas a saúde mental não é estar tudo bem. A saúde mental é a gente saber lidar com aquilo que também não está bem, né? Então, a gente surtar de vez em quando, a gente ter vontade de ficar em casa dormindo, não querer falar com ninguém ou dar uns gritos de vez em quando, não quer dizer que a gente é louca. A gente tá super saudável mentalmente falando. Sabe que essa semana eu vi um trechinho de uma entrevista do Bial com a Fernanda Montenegro. E Não que vi. daí ele dizia assim, mas como lidar assim quando a vida vira, assim, acontece uma merda na vida? E ela, vai acontecer. E Claro. aí o segredo é fazer essa merda dar certo. E eu achei muito legal, sabe? Porque isso Não, aí- mas vai acontecer, vai dar merda. Do mas eu alto tenho que dos fazer. 90 É, anos precisou de vividos 90. dela. Porque isso é a saúde mental, né? É a gente ter recurso para lidar com as coisas que vão acontecendo, boas, ruins, e a gente se cair, desestabilizar. levantar, né? E fazer. Porque quando a gente adoece, é quando a gente não consegue voltar, né? É quando a gente vai e aí a gente tranca aqui. A gente não volta. Nos faltam recursos para Nos conseguir falta sair daquela recursos. crise. Exato. Então, a gente, enquanto a gente tem um dia ruim, 2 dias, é o que a Carla falou, né? Da gente se permitir também dizer que não está tudo bem, que a gente não deu conta, que a gente está triste, que a gente está frustrada, né? E ok, e a gente não tem que estar feliz com isso, né? E a gente consegue perceber um agravamento maior nos consultórios, na sociedade. Tu percebe isso? Tem algum movimento de que as pessoas estão adoecendo mais? Eu acho que a pandemia trouxe muito Exatamente. isso. A pandemia foi principalmente para as mulheres e para as crianças. Eu percebi isso dentro do consultório, né? A carga ficou muito pesada, né? As crianças foram, assim, do meu ponto de vista e da minha experiência com as minhas crianças, né? Assim, tanto as minhas filhas quanto os meus pacientes, as crianças para mim foram as mais afetadas, né? Porque a gente ainda, de uma forma ou de outra, a gente ainda conseguiu, né, sair de casa, trabalhar de alguma forma, né? A gente conseguiu, né, algumas pessoas mais, outras menos, mas a gente ainda conseguiu, né? As crianças um dia estavam na aula, no outro dia elas foram para casa, nunca mais saíram, né? Então, assim, ninguém explicou, ninguém, né, E eles simplesmente... cheios de energia, né? com Simplesmente muita foi um vida. rompimento, assim, Sim. né? E a questão, assim, de ver depois, né, quando as coisas começou a ficar aquela questão da aula online e tal, ver os colegas de longe, apesar de ser uma coisa legal por um lado, era um sofrimento, tu não poder estar lá, né? Tu vê o colega de longe e querer, né? Então, assim, as crianças, eu acho que em termos de depressão, ansiedade, foram as que mais sofreram. E sabe que assim. assustou muito, né? Eu tive na minha cidade natal e fui na casa de umas amigas, né, de infância, e uma menina tava lá, uma coleguinha da filha da minha amiga. E a menina chegou de máscara, assim, né? E aí elas foram tomar banho de piscina e a menina entrou de máscara na piscina. Só que molhou a máscara, ela engoliu um pouco de água da piscina e ela saiu desesperada da piscina dizendo assim, eu vou morrer porque eu engoli água e eu tive que tirar minha máscara. Então, assim, ó, para as crianças era muito difícil entender o que estava acontecendo e até que ponto elas podiam ir. Eu acho que isso assustou muito também, né? Muito. Isso é importante também a gente se dar conta, porque às vezes a rede de apoio, né, às vezes vem com um manual pronto, assim, né? Vamos lá, reage, tu tem que caminhar, tá um dia lindo, tem sol, vai. Eu não gosto de caminhar, não quero caminhar, tá? Então, busca alguma coisa que te dê prazer. Né? Porque às vezes a coisa vem pronta. E eu acho que é isso que acontece, né? Ah, eu li que é legal a gente caminhar, Não pegar tem sol, fórmula, né? Não tem, cada Tá bom, pessoa é mas- uma pessoa. né? Exato, é legal pra ti, mas eu não gosto, né? Então daqui a pouco me dá prazer fazer outra coisa, né? Existe muito essa questão também de, quando tu gosta de ficar muito em casa é porque tu tá deprimida, né? Ai, tu falando não sai, não gosta. Tá, por que ela não sai? E quando ela tá em casa, o que ela faz? E essas coisas que a gente precisa contextualizar. E ela saía né? bastante e agora não sai mais, ou nunca ela saiu. sempre gostou É. de ficar em casa. Tá, mas quando ela fica em casa, ela fica de pijama o dia inteiro, ela não abre a casa, ela fica... Não, ela fica ali, ela toma banho. Então tá,
então tá legal, Vê se uma ela tá série, lê um feliz. livro, liga para um amigo. Sim, exatamente. Planta uma Então- horta. Mas é o cuidado, mas isso que Isso. tá falando, né? A ir à academia é um cuidado com a saúde física, né? Estar fazendo um acompanhamento com um terapeuta Uhum. também é um cuidado com a saúde mental e é isso, né? O pode, gurias, é isso, né? O que não pode é deixar da gente Se amar. se amar, né? E eu Temos acho que nos cuidar umas das outras e a nós mesmas. né? e eu acho Amor que próprio. isso é o principal, né, gurias? Assim, eu acho que tudo passa pelo autoconhecimento, né? Por a gente entender o que a gente precisa, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e a gente tá sempre reavaliando isso, né? Acho que o mais difícil é saber o que a gente não gosta, né? Assim, porque, assim, o que a gente quer dizer não O dizer não. É uma maturidade que constrói. E eu acho muito. que essas são as coisas que são libertadoras, assim, e que vão fazendo em todos os momentos a gente conseguir manter a nossa saúde mental, né? É a gente se despir, né, dessas obrigações e dessas culpas, porque eu acho que às vezes o que mais mata a gente, assim, é a questão da culpa, né? Porque eu não consegui, porque eu tinha que fazer e não Mãe, fiz. então, tem até aquela brincadeira. A culpa tá passando lá na outra calçada e a gente diz, oi, tô Oi, aqui! vem! A Exato. culpa chega junto, né? com o filho. E a culpa é a coisa mais destruidora que tem, né, gurias? Porque a gente não faz nada com ela, a gente só sofre, né? E a gente não resolve nada. Então, assim, eu acho que esse é o segredo, né? Da gente se conhecer, da gente sempre buscar, né, o autoconhecimento e tá sempre reavaliando, porque às vezes muda, né? Às vezes hoje a gente tem uma necessidade, daqui a um tempo a gente tem outra, Eu né? gostei disso que tu disse, porque nada é estanque. Por exemplo, tomar uma decisão hoje, daqui 2 meses, se não é mais nada daquilo, tá tudo bem. De trocar. O que não Exato. pode é ficar numa situação porque De tu já sofrimento. de sofrimento. Mas eu disse que eu ia fazer isso. Disse, investir, sei lá. Preocupado com a reputação, preocupado com o que os outros vão pensar e não preocupado em se ouvir, em sentir e perceber, Exato. né, os sinais que o corpo está te dando, E né? pedir ajuda, né, gurias? Assim, quando a gente percebe que tem coisas que a gente não dá conta sozinho, a gente se dá conta que tá tudo bem, né? Que a gente... O Doc é assim folgado mesmo. Amado. Ele adora Nosso Nosso visitar. mascotinho, É. coisa mais amada. Andréia, nossa, a gente ficaria aqui horas conversando com certeza. contigo. Eu fico. A gente quer te agradecer fico. muito. Eu que E agradeço. pedir também para quem está nos acompanhando aqui, também que comente, que possa até fazer perguntas para a Andréia, que ela, né, futuramente ela pode responder também nas nossas redes sociais. Como é que tu estás no Instagram? É @Russovski_Deinha. Bem E ali fácil. a gente também acompanha o teu trabalho com algumas dicas, assim. Na verdade, ele é mais pessoal, assim, mas eventualmente eu coloco alguma No coisa. direct dá para te chamar. Dá a pra gente me também vai chamar por colocar nas nossas redes para vocês conseguirem achar a Andréia facilmente. Isso. Pode deixar. Agora estou trabalhando para ter um profissional. Muito bem, é isso aí, Muito sempre bem. é constante Então, vamos evolução. lá. Meta. É isso aí. Meta, exatamente. Faça as honras da casa, então, eu agradeço. Não, agradecer a André. A André já é, né, minha figurinha repetida aham, comigo, porque completa o álbum. completa meu álbum. A minha psicóloga, eu fugi um pouco da terapia, Bastante. mas é que eu me dei alta. Isso. Inclusive, nunca faça isso, não se dê alta da terapia. Não, mas quero te agradecer imensamente Eu por que sempre estar à agradeço. disposição, né? E eu falei para as gurias, eu tenho a pessoa certa, porque eu sei que ela vai falar lá o que a gente precisa ouvir, né? bom. Porque é mãe, é mulher, é, né, profissional, então... Mais Que uma bom. vez, muito obrigada por ter. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Até o Tchau, próximo até a episódio próxima. do Pode Gurias. Tchau.